Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. E eu confesso que hoje eu estou, além de um pouco gripada, com muito temor no coração, porque a carta que encerra, Osiel está rindo, né? Eu preciso dividir uma coisa aqui para a igreja, né? Quando a gente reúne para dividir as coisas, as damas não têm prioridade. É uma reivindicação. E aí, me restou a carta de Laodiceia. E durante toda a semana eu orei muito ao Senhor, porque é tão difícil ler essa narrativa e não se envolver com ela e não trazer para a nossa vida e nos questionar se isso está acontecendo conosco, que eu confesso para os irmãos que diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a última carta e essa série encerra hoje. Há 2 meses nós estamos falando, começando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e hoje Laodiceia. Essa carta em especial, ela é muito específica, porque somente a ela e a carta de Sardes, o Senhor Jesus não tece nenhum elogio. As outras cartas, o frio, é porque o frio, quando ele toma consciência, ele ainda busca de Deus fervor espiritual. O frio ainda recorre ao Espírito Santo. O frio, ele chega no culto, ele olha e fala assim, alguma coisa está acontecendo comigo. Eu não sinto a presença de Deus, eu estou em falha com Deus, eu vou recorrer ao Senhor, eu vou buscar ao Senhor, eu vou descer, eu vou me humilhar. Para o frio ainda há uma esperança. Mas o morno é arrogante. Ele acha que ele é o que ele não é. Ele se conforma em ser quase quente. Para ele, uma vida dupla tá bom. E essa mistura fala exatamente isso. Vocês vivem uma vida dupla, entre água quente e água fria. E eu sei que é um culto de domingo.
E eu sei, irmãos, da responsabilidade que é falar desta palavra. Mas eu sei que palavra de Deus dada é palavra que sai e tem endereço certo. E o Senhor te convida nessa noite. Vem viver uma vida autêntica. Vem viver uma vida autêntica. Não vive uma vida dupla, não vive uma mistura. Seja um crente autêntico, porque o Senhor diz, em algumas traduções trazem: eu estou a ponto de te vomitar. É como se o Senhor estivesse dizendo: você me causa enjoo, você me causa náusea. Mas, irmãos, tem graça de Deus, porque Ele vai dizer que Ele repreende a todos quanto ama. E se Ele reservou essa noite para tratar essa carta de maneira tão dura conosco, é porque o amor dEle está derramado neste lugar, e Ele não quer que nenhum de nós se perda. A mornidão, irmãos, ela é terrível. Tiago, escrevendo a sua epístola, ele diz assim: e vós que tem ânimo dobre, purificai os vossos corações, afligi-vos, lamentai e chorai, converta a sua alegria em pranto. Ele está dizendo: não canta, não celebra, chora, se arrepende, tenha um ânimo só. Não seja um dia crente, um dia descrente, um dia com fé, um dia sem fé, mas todos os dias dependa da graça de Deus e seja um crente fervoroso em nome de Jesus. A Bíblia fala que é impossível, irmãos, você servir dois senhores. Não dá para beber água quente e fria. Jesus, ele vai dizer assim: se você tentar servir a dois senhores, você vai agradar um e vai desmerecer o outro. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Não dá para ficar em cima do muro. O morno, irmãos, é uma aparência. Essa igreja, ela não conseguia ter o retrato de si mesma. Essa igreja, ela gritava: rico sou, e de nada eu tenho falta. Nos versículos seguintes aparece Jesus do lado de fora, e eu fico me perguntando: como uma igreja pode dizer que não sente falta de nada se Jesus nem dentro dela está? Esta igreja, ela está cega, ela está enganada, mas que o Espírito Santo nessa noite nos dê a completa visão de quem nós realmente somos diante de Deus, e o Senhor nos deu discernimento completo do que nos falta, para que nós o possamos servir em espírito e em verdade. Ela pensava que era, mas não era. Faz-me lembrar que quando Roboão enfrentou uma luta e teve os escudos da casa do Senhor roubados, os escudos do seu pai Davi tomados, escudos de ouro, a Bíblia diz que esses escudos foram levados. E ao invés de lutar por aquilo que ele perdeu, ele pegou o escudo de cobre, colocou no lugar, colocou na mão do soldado e disse para o soldado: quando eu passar, levanta o escudo, porque quando o sol bater, vai ficar amarelo igual ouro, vai parecer ouro, mas
todo mundo sabia, aquilo não era ouro, aquilo era uma mentira. Tinha aparência que vivia, mas estava morto. Tinha aparência de ouro, mas não era ouro, era bronze. E a gente sabe quando a gente está em falta. E o Senhor, Ele requer, vamos buscar aquilo que a gente perdeu. O morno é difícil, irmãos. A Bíblia narra o encontro de um crente morno com um crente fervoroso, com um crente fervoroso. A Bíblia diz que Jesus vai para a casa de Simão. E Simão recebe Jesus não porque ele queria a presença de Jesus, mas porque Jesus era muito famoso e era bom ter Jesus lá. Dava umas curtidas, dava uns likes, aparecia nos status ter Jesus ali. Mas de repente entra uma mulher por debaixo da mesa e sem pedir licença interrompe aquela refeição. E ela começa a chorar. E com as lágrimas ela começa a lavar os pés de Jesus. Ela começa a secar com seus cabelos. Ela começa a passar um bálsamo no Senhor. E aí Simão, aquele crente morno que acha que tem, mas não tem, só porque acha que Jesus está na mesa dele de jantar, olha e diz assim: se Jesus soubesse, essa mulher aí é uma pecadora. Jesus não sabe quem ela é. Eu sei, porque eu sei de tudo. Jesus, conhecendo o pensamento dele, disse assim: Simão, eu entrei na tua casa e você nem percebeu a minha entrada. Você não foi capaz de me dar um beijo. Você não lavou os meus pés. Você não me trouxe a toalha. E você ainda quer repreender esta que não para de me adorar e secar os meus pés com seus cabelos, Simão. Irmãos, a gente perde a visão quando a gente acha que é alguma coisa. Por isso que a Bíblia sempre diz que nós devemos nos contristar, nós devemos descer, nós devemos nos humilhar e reconhecer que só Ele é, só Ele é, só Ele é, só Ele é. E aí Jesus, ele fala assim para essa igreja: você não sabe, mas eu vou te passar o raio-x de quem você é. Os raios-x de quem você é. Você é desgraçado. Você é miserável. Você é pobre. Você é cego. E você é nu. A cidade mais rica da Ásia Menor, cujo a riqueza era tamanha que quando eles sofreram um terremoto, eles não quiseram recorrer nem a Roma, porque eles tinham muito dinheiro, tinham os principais bancos, as principais finanças estavam ali. A lã negra de muito valor também era fabricada ali. E não somente isso, os principais oftalmologistas e o colírio frígio, que era o colírio do momento, também era daquela região. Mas Jesus pega a riqueza deles e chama de miséria. Pega a lã negra deles e chama de nudez. Pega o colírio deles e fala: não adianta de nada, você está cego. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não estou me importando com a aparência. Eu não estou me importando com condição social. Eu não estou me importando com status. Eu estou me importando com o interior. Aí ele diz: eu vou te dar um conselho. Compra de mim
E eu fiquei olhando assim, eu falei, Jesus, o Senhor acabou de chamar esse povo de miserável, de pobre. Vai comprar como? Como vai comprar se é pobre, se é desgraçado, se é miserável? Como compra? Compra pela graça. Ninguém aqui tem o que tem porque teve dinheiro para comprar. Foi dado de graça. Ninguém aqui está sentado nesse banco porque um dia comprou alguma coisa. Ninguém recebeu o Espírito da promessa porque comprou alguma coisa. Foi dado de graça, foi dado de graça. E Jesus está dizendo assim, eu não preciso do teu banco, eu não preciso da tua lã negra. Se humilha, se arrepende, vem, compra de graça. É graça, irmãos. Eu estou disponível, compra de graça. E graça de Deus, irmãos, não é essa banalização que a gente tem visto por aí. Tudo em nome da graça, é pela graça. Não, a gente foi salvo pela graça, mas não foi de graça. A gente não é salvo pelas boas obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. E as nossas boas obras têm que acompanhar o nosso testemunho. E essa graça que existe aí, irmãos, é um perigo, porque ela é uma falácia. Isso não é graça, isso é libertinagem. Eu fico pensando, a gente chegando no céu. Aí a gente vai conversar com Paulo. Aí Paulo diz assim, eu fui fustigado, eu passei naufrágio, eu fui preso, eu apanhei. Vai conversar com Tiago, ele vai dizer, eu fui degolado. Vai conversar com Estevão, eu fui apedrejado. Aí vai conversar com um crente do século 21, ele vai olhar e vai dizer, estou aqui pela graça. Ô irmão, tem dó. Tem dó, irmão. É pela graça, mas não foi de graça, irmãos. A gente tem um compromisso. A gente não pode misturar as coisas. Hoje a graça de Deus está disponível aqui para a gente comprar sem dinheiro. A graça de Deus está disponível aqui para a gente adquirir bens espirituais que não tem como nem mensurar o valor. E está disponível para a igreja do Senhor, para a gente se apropriar pela graça. Faz-me lembrar, irmãos, da história do filho pródigo. Ele vai embora, ele larga tudo. E quando ele começa a descer ladeira abaixo e perde tudo, e se vê diante dos porcos,